Martin Heidegger nasceu em 26 de setembro de 1889, em Meschingen, uma pequena cidade do sul da Alemanha. Sua família tinha uma longa tradição de clérigos e seu pai era um mestre cervejeiro de profissão. Heidegger era o filho mais velho de 8 irmãos e cresceu em um ambiente católico. Durante os seus primeiros anos, Heidegger demonstrou interesse pela teologia e filosofia, o que levou a se matricular em um seminário católico. Em 1906, foi lá o que começou a se interessar pela filosofia de Kant e Russell. No entanto, ele logo abandonou essa vida religiosa e se transferiu para a Universidade de Freiburg, onde estudou teologia, literatura e filosofia. Freiburg, e lá, Heidegger fez suas amizades com figuras importantíssimas, como Edmund Husserl e Max Weber, que tiveram grande influência no seu pensamento filosófico. Eu vou falar um pouco sobre como Martin Heidegger se tornou filósofo e escritor. Martin Heidegger se tornou filósofo e escritor principalmente pela sua educação acadêmica e pela influência de importantes filósofos da época. Martin Heidegger começou sua jornada cursando teologia na Universidade de Friburgo e depois mudou de ideia e começou a cursar filosofia. Foi lá que ele conheceu dois filósofos muito importantes, Edmund Husserl e Henrique Riquet, que fortaleceram ainda mais suas ideias filosóficas. Mais tarde, ele terminou de cursar filosofia e recebeu seu doutorado, que lhe passou a ser professor de filosofia nas universidades de Marburg, Friburgo, entre outras várias da Alemanha. E foi por aí que ele publicou a sua primeira obra, Ser e Tempo, ou em alemão, Sein und Zeit. Com essa publicação, ele se tornou um dos filósofos mais importantes do século XX. Heidegger continuou escrevendo extensamente sobre diversos tópicos filosóficos, incluindo a poesia, a arte, a tecnologia, a linguagem, que moldaram completamente a filosofia que conhecemos hoje. E, por fim, Heidegger foi muito criticado diante de que começou a concordar com ideias e teorias nazistas da época, fazendo com que ele tenha sido um pouco manchado na história e, mesmo diante disso, não se mancha o quão importante ele foi para a filosofia. Heidegger, em seus pensamentos, diz que o homem é um ser no mundo, ou seja, ele é um ser independente de qualquer seja a sua situação. Isso faz com que ele não se prenda ao local e à vivência que ele está presenciando, fazendo com que ele fique de uma maneira mais aberta e possa tomar suas próprias decisões. A respeito de uma das suas teses, ele fala sobre a necessidade de resgatar pensamentos do ser como uma tarefa primordial do ser humano. Isso se resume na capacidade de perguntar. Uma de suas correntes filosóficas maiores, mais conhecidas, é a do ser para a morte. E pela sua corrente filosófica tratar do ser humano e do tempo, essa corrente filosófica serve, essa frase dele serve para que a gente possa lembrar da morte e que com o passar do tempo, a morte é algo que vai se tornar inevitável para nós, por sermos seres humanos. Aí isso existe essa coligação e é meio que um equilíbrio entre essas duas partes. Acerca da filosofia de Heidegger, uma de suas ideias afirma que existir é a mesma coisa de se temporalizar, uma vez que o ser humano, quanto presença, se deve ao tempo. Pois caso um não exista, o outro também passa a não existir, pelo fato de existir uma simetria e os dois precisarem dele. As ideias de Heidegger sobre tempo e ser influenciaram diretamente na criação do existencialismo, que posteriormente foi desenvolvido por Jean-Paul Sartre. Na sua obra Ser e Tempo, ele conseguiu realizar uma analítica existencialista que propusera a superação da metafísica. Meu nome é Pedro Arthur e eu vou falar como Heidegger escrevia seus livros, como ele começou e suas características. Ele escrevia seus livros de forma minuciosa e utilizando os seguintes processos. O primeiro era a filosofia como processo. Escrevia para desenvolver e explorar suas ideias. O segundo eram manuscritos e anotações. Ele fazia extensivas anotações à mão, registrando reflexões e fragmentos. O terceiro era o uso do alemão. Criava termos específicos para capturar variantes filosóficas. O quarto era a revisão extensiva. Ele reescrevia e revisava os seus manuscritos. O quinto era publicações selecionadas,
publicava poucos livros, preferindo palestras e seminários. Por último, o sexto era a interação com a tradição. Dialogava com a tradição filosófica, situando suas ideias. Essas práticas demonstravam que a escrita de Heidegger era uma atividade filosófica de exploração contínua. No início da filosofia, sua formação acadêmica ele estudou teologia e depois filosofia. Suas influências iniciais foram impactadas por filósofos como Aristóteles, Kant, entre outros. Seus primeiros trabalhos, ele focou na lógica, preparando o terreno para suas obras maiores. Por último, vou falar da característica de suas obras. Primeiro, a exploração do ser, focada na questão do ser especificamente, em ser e tempo, introduzindo conceitos. A linguagem complexa, cria e redefine termos para expressar as ideias filosóficas. A história da filosofia, reinterpreta pensadores clássicos e modernos. A temporalidade, que liga a compreensão de toda a história. A crítica à metafísica, criticava a metafísica ocidental, por esquecer a questão do ser. E por último, a influência da poesia. Usava a poesia para revelar verdades profundas sobre o ser. Heidegger começou como estudante, influenciado pela fenomenologia, desenvolvendo uma abordagem única concentrada na exploração do ser e caracterizada por uma linguagem inovadora, e pela reinterpretação da filosofia histórica. Vou falar das principais obras de Heidegger e da representatividade que elas tiveram para o contexto social. Heidegger teve uma forte influência na filosofia ocidental, principalmente depois que ele escreveu sobre o ser, na obra Ser e Tempo. Com essa obra, Heidegger conseguiu influenciar vários pensadores existencialistas, entre eles Jean-Paul Sartre, que mesmo não concordando com tudo que Heidegger falava, ele concordava principalmente com a questão da existência, da temporalidade e da autenticidade. Heidegger também trouxe o conceito de Dasein. Esse conceito basicamente falava sobre o ser humano como ser no mundo, alguém que se preocupava com a sua existência e com o seu ser. Ele também trouxe o conceito de ser para a morte. Basicamente falava em compreender que a mortalidade é inevitável e aceitar isso fará você ter uma vida mais autêntica e genuína. Outra obra importante de Heidegger foi a Carta para o Humanismo, que foi uma resposta de uma carta feita pelo filósofo francês Jean Beaufret, em que nessa carta Heidegger falava sobre ele questionava as principais ideias e tradições humanistas, que visavam colocar o ser humano como centro de tudo. Ele falava que esse antropocentrismo ofuscava a verdadeira natureza das coisas. E Heidegger também, nessa obra do humanismo, ele trouxe conceitos da obra do Ser e Tempo. A questão do Dasein, que eu já comentei sobre, e da autenticidade.